Toda a hidrostática ela é baseada em três teoremas, tá? Porque tem hidrostática e tem hidrodinâmica. Hidrodinâmica o Enem não cobra, tá? Ô Milena, se você for estudar, depois a gente pode tirar umas dúvidas suas, explicar separadamente a parte hidrodinâmica, que não é difícil não, tá? Mas a hidrodinâmica não cai no Enem. Tá bem, depois eu te falo. Uhum. A parte começa com o teorema de Stevin, teorema de Pascal e teorema de Arquimedes. São três teoremas. Hoje a gente vai ver o teorema de Stevin e amanhã a gente vai ver o Pascal e o Arquimedes também. O teorema de Stevin, ele diz respeito à pressão que um líquido exerce em um determinado ponto dele, tá? Vamos deduzir o teorema de Stevin juntos, imaginando qual que é a pressão exercida aqui, ó, num pontinho que fica na face inferior desse pote aqui. Esse pote é um pote retangular. Vamos chamar, não precisa, ele tem uma certa área, né, aqui no fundo, ó. Então, vamos chamar essa área aqui de A. Área A. E qual que é a pressão exercida aqui nesse pontozinho aqui no fundo? Como que eu calcularia ela? Bom, a gente sabe que pressão é a força dividido pela área, né? Qual força está sendo exercida aqui pelo líquido? É o peso do líquido dividido pela área A lá de baixo. Tá? Então, o peso do líquido é a massa do líquido vezes a gravidade, igual a toda a força-peso dividido pela área A. Como é que eu calculo? Uma das formas de calcular o peso de um líquido, eu posso calcular a partir da densidade dele, ó. A massa, desculpa, de um líquido. Se a densidade de um líquido é a massa dividido pelo volume, se eu quiser saber a massa, eu posso multiplicar cruzado e falar que a massa é igual à densidade vezes o volume, né? Boto umzinho aqui embaixo, multiplico cruzado. M vezes 1 é M, D vezes V está aqui. Então, eu posso falar que a massa de um líquido é a densidade dele vezes o volume dele. Vamos substituir? Então, em vez de colocar a massa, eu vou colocar densidade vezes volume vezes a gravidade. Então, isso aqui antes era a massa, né? Isso aqui era o que antes a gente chamava de massa. Massa virou densidade vezes volume. E aí eu divido pela área. Como que eu posso também calcular o volume de líquido aqui dentro, né? Bom, eu posso calcular o volume de líquido pegando a área da base e multiplicando pela altura. Não é? Uma das formulazinhas básicas de volume ocupado é a área da base vezes a altura. Pega a área aqui toda, multiplica pela altura e você tem um volume de líquido aqui. Vamos continuar então. Densidade, volume. Volume vai virar a área da base vezes a altura vezes a gravidade, dividido pela área da base de novo, que é o A que estava ali. Então, isso aqui antes era o nosso volume que eu substituí pela área da base vezes a altura. Ou seja, como tem área em cima e área embaixo, eu chego na conclusão que o Stevin chegou, que a pressão exercida no fundo de um recipiente, depois ele mostrou que é em qualquer lugar, tá? Eu já falo por quê daqui a pouquinho, é a densidade daquele líquido vezes a gravidade, vou só mudar, tá? Porque a densidade do líquido é constante, a gravidade é constante, vezes a altura de líquido. Por que eu posso extrapolar isso para qualquer lugar? Porque imagina que eu quero aqui, ó, a pressão nesse ponto aqui, vamos chamar de ponto B. O que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que esse ponto B ele está em uma determinada ele está em uma determinada superfície, tipo assim, ó. Eu posso imaginar que o recipiente viria só até aqui, ó. E posso fazer essa mesma dedução. Opa, peraí, não é assim. E posso fazer essa mesma dedução
fingindo que o ponto B está aqui, ó. Tá vendo? E pego, o que eu preciso pegar? Eu preciso pegar só a altura de líquido acima do ponto B. Tá? Então, toda vez que você quiser calcular a pressão dentro de um líquido, você pega simplesmente a densidade do líquido vezes a gravidade do local onde você está, vezes a altura de coluna de líquido acima do ponto onde você está. Esse é o teorema de Stevin. Tá? Então, a pressão hidrostática, por que hidrostática? Porque esse líquido tem que estar parado, tem que estar em repouso. Tá? Porque se for uma pressão hidrodinâmica, que é um líquido em movimento, ela é menor e tal, ela é reduzida. A pressão hidrostática, ela é simplesmente a densidade do líquido. Então, em óleo você vai ter uma pressão menor, em gasolina também, em água você vai ter uma pressão maior. Se você estiver mergulhando numa piscina de mercúrio e sair vivo, né? Aí você vai ter uma pressão maior ainda. É a densidade vezes a gravidade vezes a altura de líquido acima de você. Tá? Então, olha só. Imagina que você está aqui é o oceano e você está tipo mergulhando aqui a 50 metros de profundidade. Tudo que eu preciso saber é a densidade da água salgada. Pego a densidade da água salgada, multiplico por 10, que é a gravidade, vezes 50, que eu vou ter a pressão exercida sobre essa pessoa pela água. E essa pressão, galera, ela é exercida em todas as direções, porque é como se a água tentasse ocupar aquele espaço que você ocupou quando entrou. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, ela te comprime em todas as direções. Detalhe. Quando for água doce, água, H2O, sem nada misturado, tá? 10 metros de coluna d'água, ou seja, uma profundidade de 10 metros ou 10 metros de água acima de você, tanto faz a referência, né? 10 metros de coluna d'água, 10 MCA, equivale a um acréscimo de mais 1 ATM. Vou explicar também o que é ATM. Uma atmosfera. Tá? Então, ATM, vocês sabem... isso aqui, detalhe. Isso aqui é a pressão exercida pelo líquido. Tá? Ó, pressão do líquido. Então, a pressão, quando a gente está numa piscina, é maior no nosso pé do que na nossa barriga, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Porque no seu pé ele está mais fundo, né? O que é MCA? Eu viajei, que Metros tava de copiando. coluna d'água. Quer ver? Eu já vou dar um exemplo aqui, só salvar aqui de novo. E eu vou mostrar um videozinho também. Imagina que você está num prédio aqui, ó. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas o prédio, a caixa d'água dele fica no topo, né? Então tá lá a caixa d'água do prédio. Então a caixa d'água está lá no topo dele. Em diferentes pavimentos, a gente tem pressões diferentes. Então vamos supor que é um prédio de 3 andares, tá? Aí tem um chuveiro aqui. Um chuveiro aqui. E um chuveiro aqui. Não sei se vocês já repararam isso em algum lugar, vai num hotel, às vezes vai no hotel, fica mais no alto, num hotel mais embaixo, ou tem casa de amigo que é mais em cima e tal. Mas a água que sai daqui tem uma pressão menor do que a água que sai daqui, e aqui tem uma pressão muito maior. Por quê? A tubulação, né, ela vai do chuveiro até a caixa d'água. Né, vai do chuveiro até a caixa d'água, assim. E aqui do chuveiro até a caixa d'água. Tubulação do prédio é toda conectada, né, e tal. Mas por que a água desse chuveiro aqui sai com menor pressão? Porque eu tenho menos coluna d'água nesse chuveiro do que nesse, ó. E por que a galera do térreo geralmente tem que colocar até um redutor de pressão? Porque
tem muita água acima do ponto de vazão. Então, você vai pegar qual que é a pressão que a água vai sair do chuveiro do segundo andar. Pega o chuveiro e calcula até a... Aqui eu coloquei errado, vocês me desculpem, peraí. Você tem que pegar até o topo, até a superfície. Deixa eu consertar isso aqui. Quer ver? Você tem que pegar até a superfície aqui, ó. Então, é como se fosse assim, ó. Aqui está a superfície, esse ponto, quero calcular a pressão nele. Eu pego do ponto até a superfície. E desse ponto aqui, qual que é a pressão dele? Pega dele até lá em cima. E aqui, mesma coisa. Então, quanto mais embaixo eu tiver, maior vai ser a pressão. E aí, vamos supor que aqui eu tenho 10 metros, aqui eu tenho 20 metros e aqui eu tenho 30 metros. Vamos supor assim. Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C. Isso aqui seja água. Você não precisa fazer aquela conta lá do Steven, tá? O que você vai fazer? Você vai lembrar que a cada 10 metros de coluna d'água, você tem um acréscimo de mais 1 atm. O que é atm? É a pressão ao nível do mar, né? Aqui está o Oceano Atlântico, por exemplo. E você foi passar as férias, vamos fingir que a quarentena acabou, que a gente vai poder voltar a passear e tal. Você está lá em Guarapari, né? Castelhanos, Guarapari, tanto faz, que é a Praia dos Mineiros, né? Qual que é a pressão atmosférica aqui? 1 atm, a pressão ao nível do mar. 1 atm equivale, nas unidades do nosso sistema internacional, a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado. 100.000 newtons por metro quadrado, 1 vezes 10 a 5. Então, 10 metros de coluna d'água equivalem a um acréscimo de 1 atm, porque vamos supor que isso aqui é mar. Você está num rio qualquer, sei lá. Aqui em cima você já tem 1 atm, porque você está dentro da água, tem atmosfera, então ali você tem 1 atm. A pressão do ponto A é 1 atm mais 1. Então, 2 atms. Por quê? Porque eu desci 10 metros. A cada 10 metros que eu desço, eu somo 1 atm. A pressão do ponto B é 1 atm lá de cima mais 3. Então, 4 atm. E a pressão do ponto C? 1 atm, que é o que eu começo, mais 2. Então, 3 atms. Tá vendo? Quanto mais profundo você vai, maior a pressão exercida em você. Aí, a gente entende porque que é muito mais fácil você chegar na Lua, em questão de engenharia, do que você chegar lá na Fossa das Marianas. Quer ver? Ó? A Fossa das Marianas está a 11 quilômetros tem 11 quilômetros de profundidade. 11 quilômetros, é o ponto mais profundo do nosso oceano. Então, imagina Fossa das Marianas. Qual que é a pressão lá? A profundidade dela é de 11 quilômetros, ou 11.000 metros. A cada 10 metros de coluna d'água eu tenho um acréscimo de 1 atm. Então, aqui eu vou somar quanto? Divide isso aqui por 10. Eu vou somar 1.100 atms. Eu fico pensando nos peixes, né? Os animais sobrevivendo debaixo É tipo tanto... isso. Olha só, a pressão total, 1.101 atm. Imagina vocês fazerem ter uma engenharia, né, para um submarino para aguentar essa pressão. Qual que é a pressão que você precisa aguentar para ir para o espaço? Qual que é a pressão que você precisa aguentar para ir para o espaço? Vai subindo e vai diminuindo, né, a pressão, Não, né? mas lá no espaço, no vácuo lá, qual que é a pressão que a estrutura da sua espaçonave tem que aguentar? 1 atm.
ela tem que aguentar a pressão interna do gás, do ar, para ele não sair, que é a pressão que você tem que colocar lá dentro, né? 1 atm. Para não deixar o ar sair, ela tem que segurar 1 atm, que é a pressão externa. Lá na Foz das Marianas, não é 1 atm que vai ter que segurar, vai ter que segurar 1101 atms, que é a pressão da água tentando esmagar aquilo. E aí, Milena, se você pegar um peixe lá de baixo da Foz das Marianas e trouxer para a superfície, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Mas ele vai literalmente explodir. Por quê? É. Porque imagina o coraçãozinho desse peixe para ele bombear o sangue para o corpo todo. Ele faz a sístole para fora? Sístole, sei lá, diástole, não sei. Ele expande, depois ele contrai, expande e contrai. Para ele expandir, ele tem que vencer essa pressão aqui, né? De 1101 atms. Aí você traz ele aqui para a superfície, a hora que ele for fazer esse movimento para o sangue entrar no coração, ele vai achar que está numa pressão de 1101 atms e o peixe explode, né? Existe uma pressão máxima que o nosso coração consegue suportar? Sim. Sem nenhum aparato, nada assim, né? Cerca de 50, 60 metros de profundidade normalmente, tá? Por isso que é perigoso Sim, você subir nesses Alpes, essas coisas assim. Por As exemplo, montanhas. no avião, por exemplo, a cabine ela não é pressurizada com 1 atm de pressão. Eles colocam menos, de propósito, tá? Porque pressão mais baixa, a pessoa fica mais calma, mais de boa, para dar menos problemas. E também é perigoso para a pessoa que bebe, né? Porque o álcool diminui a pressão, então a pessoa pode bodar no avião. Também. Tá? Então você vai subir nesses Alpes, essas coisas, a pressão atmosférica diminui, né? E pode dar bizil também. Coloquei aqui uma blusinha de frio que tá tenso, viu? Tá esfriando pra caralho. Então vou mostrar um videozinho pra vocês disso aqui, que já foi questão do Enem também. Questãozinha de vazão de água. Quer ver? Isso mesmo. É os vídeos da USP que eu adoro, quer ver? Para essa demonstração usaremos um manômetro de água, uma bexiga vazia e um recipiente com água. Iniciaremos acoplando a bexiga num tubo de vidro ligado numa mangueira de silicone. Essa bexiga é só para você poder... Por ser bem maleável, a bexiga servirá como um sensor de pressão. Em seguida, acoplaremos a mangueira numa das extremidades abertas de um tubo em U contendo água, que servirá como um medidor de pressão ou manômetro. Assim, conforme introduzimos a bexiga na água, podemos observar a variação nos níveis das colunas de água do manômetro, indicando aumento de pressão sofrido pela bexiga. Quando a bexiga está lá em cima, quer ver? Quanto mais profunda a bexiga estiver, maior será a pressão sobre ela, que pode ser medida pela diferença de alturas nas colunas de água. Quando a bexiga está lá em cima, vocês estão vendo que as colunas de líquido estão no mesmo nível? Por quê? Porque a pressão do lado direito é igual à pressão do lado esquerdo. Só que quando ele vai afundando o tubo, a pressão da água empurra a bexiga e empurra o ar dentro dessa tubulação e acaba empurrando a coluna de líquido para baixo. Se você empurrar a coluna da direita de líquido para baixo, o que acontece com a coluna da esquerda? Ela sobe. Então, à medida que você vai descendo esse tubo ali com a bexiga, você vai observando que a coluna da direita abaixa e, consequentemente, a coluna da esquerda aumenta. Olha só. De água do manômetro. É bem fácil de ver, porque a pressão é... Podemos observar também que a pressão grande. não varia se o sensor se mover lateralmente, indicando que a pressão muda apenas com a variação da profundidade no líquido. Isso é bacana Como de define falar, a lei né? de Stevin. A pressão hidrostática num ponto depende da altura da coluna do líquido acima deste ponto. Simples, né? Direto ao ponto e tal. Então aqui, ó, ou seja, pontos em um mesmo nível sempre vão ter a mesma pressão. E aí você viu que quando ele foi abaixando a pressão aumentava, mas quando ele manteve, né, no mesmo nível,
não mudava a pressão. Então, isso significa que a gente pode trabalhar com os vasos comunicantes. Eu fiz um desenhozinho aqui bacana para vocês, olha só. Imagina que isso aqui é uma tubulação de vidro com várias bocas aqui diferentes, né? Se eu colocar água, por exemplo, aqui nessa boca da direita, essas tubulações elas vão se encher e vão sempre ficar no mesmo nível, né? Então, olha só, vamos supor que eu coloco aqui, ó, tem essas brincadeiras na internet, né? Quem vai encher primeiro? Vocês já viram, já? Você vai colocar e sempre vai ficar no mesmo nível, porque são vasos que se comunicam. Quer ver? Sempre vai ficar mais ou menos assim, ó. Opa, vazou aqui para algum ponto. Deve estar aberto ali, ó. Esse programinha de desenho, se tiver algum negocinho aberto, né? Aí a tinta vaza para a tela inteira aqui, ó. Tá vendo? Fudeu. Tá, mas vocês entenderam, vai ficar tudo no mesmo nível. E essa teoria dos vasos comunicantes, ela é muito importante para a gente, para transmissão, por exemplo, de água na cidade toda, né? E eu vou mostrar o experimentozinho lá. Então quer dizer que todo ponto, se eu pegar um ponto aqui, se eu pegar um pontozinho aqui, chamar ele de ponto A, um ponto aqui, ponto B, e um ponto aqui, C, se eles estiverem no mesmo nível, a pressão neles vai ser a mesma. Isso, gente, tanto faz, fim de questão no mesmo nível. Aqui, ó, a pressão do A é igual à pressão do B, que é igual à pressão do C. Isso vale para qualquer lugar onde esses pontos estiverem, mesmo que seja aqui embaixo. Ó. Pega um ponto aqui, ponto D, e outro ponto aqui, ponto E. Está no mesmo nível, horizontal, tem a mesma pressão. Tá? Porque a pressão só depende da altura de coluna de líquido do ponto onde você está. Então, aqui, ó, quero saber a pressão do ponto E. Vou pegar até a superfície. Quero saber a pressão do ponto D. Pego do ponto onde eu estou até a lâmina d'água que a gente fala. Tá vendo? A altura D é igual à altura E. Se a altura D é igual à altura E, a pressão D é igual à pressão E. E aí você tem várias aplicabilidades disso. Tá? Lembra, por que isso acontece? Detalhe. É interessante. Alguns exercícios vão te perguntar assim. Qual é a pressão total exercida no ponto E? Aí vamos supor que aqui tem ar, né? Você está num ambiente, as bocas aqui são abertas, aqui você tem o ar atmosférico. Qual que é a pressão total do ponto E? Aí eu falei para vocês que a pressão exercida pelo líquido é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura de líquido ali do ponto E, né? Mas qual que é a pressão total? Se eu estou em contato com o ar, se o meu tubo é aberto e tal, e eu quero a pressão total, eu tenho que adicionar a pressão exercida pelo líquido, eu tenho que adicionar o quê? A pressão atmosférica. Que em vários livros eles vão chamar isso aqui de PO, P0. Se eu quero calcular, tá, a pressão total no ponto E, eu tenho que adicionar a pressão atmosférica exercida aqui, né, pelo ar, pelo nitrogênio e oxigênio, em todos os pontos, em toda a superfície do líquido. E é exatamente por isso que isso aqui fica no mesmo nível horizontal, né? Quando você enche vasos comunicantes, eles vão ficar sempre no mesmo nível horizontal. Por quê? Porque a atmosfera atua igualmente em todos os pontos. Então, essa parte aqui é a parte exercida pelo líquido, que é DGH. Mas se eu quero a pressão total, eu tenho que adicionar a pressão também da atmosfera terrestre. Certo? Então, eu tenho que adicionar essas duas coisas. Vou mostrar para vocês os experimentos em bobo, mas é bom visualizar, né? Essa parte, quanto mais videozinhos a gente vê, melhor. Ô, Abud, Pode perguntar.
No caso, o exercício tem que falar que são vasos comunicantes ou falar que tá no mesmo nível? Não, ele vai Se mostrar não para você, mostrar na imagem? vai mostrar. Mas vai falar, são vasos comunicantes e tal, sim. Mas se te falar assim, você vai ver, tem alguns exercíciozinhos que eu coloquei lá de um peixe que vai nadando. Se o peixe nada no mesmo nível horizontal, a pressão não muda. Se o peixe vai para o fundo, a pressão aumenta. Se o peixe vai para cima, a pressão diminui. Entendi. Todo mundo aqui nessa aula sabe nadar ou não? Quem não sabe nadar? Não sei. Então vocês sabem mergulhar? Vocês já notaram, né? Se vocês mergulham, vai para o fundo, o ouvido vai doendo. Por quê? Porque à medida que você vai descendo mais, né, a pressão hidrostática vai aumentando. E isso faz com que o seu tímpano seja pressionado. E aí é uma maneira do seu corpo falar assim, tá ruim aí. É a dor, né? A dor é um alerta pra gente. Então aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse exemplozinho foi tema do Enem. Já tem um exercício do Enem que você já deve ter feito várias vezes aí. Para este experimento usaremos uma garrafa contendo água com corante vermelho, um tubo de vidro com 2 furos idênticos localizados em alturas diferentes e uma bandeja funda de plástico junto com um suporte para melhor visualização. Aquele que levou a Posicionaremos vasilha da o casa tubo dele, sobre né, a pra bacia subir, e veremos um que ao negócio de colocar bola água lá. dentro do tubo, ela começa a sair através dos furos na lateral. No início, com o tubo mais cheio, a água é lançada numa distância maior. Por que a água é lançada numa distância maior? Porque aqui, ó, eu tenho uma altura de coluna de líquido maior. Tá vendo? E por que o furo de baixo vai mais longe? Porque a altura de coluna de líquido é maior. Então a pressão do furo de baixo é maior. Porém, esta distância vai diminuindo conforme a altura da coluna de água diminui. Como o alcance do jato de água depende da velocidade com que ela sai do furo, podemos constatar que quanto menor a altura da coluna de água, menor a velocidade de saída, sendo que esta velocidade é proporcional à pressão do líquido naquele instante. E assim podemos fazer uma comprovação da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto depende da altura da coluna do líquido acima deste ponto. Bom demais, né? Agora, vocês me falam, se tivesse isso aí Bom, esse é um experimento ridiculamente fácil de ser feito, né? Se o professor lá que está dando aula para o estado lá, no Dona Antônia, faz um experimento desse em sala de aula, não vai facilitar o entendimento? E por que ele não faz? Não tem laboratório, mas isso aí você faz com uma garrafa PET, faz 2 furos nela e faz na sala. Por que não faz? Porque tem preguiça, né? Sei lá, não é motivado, os alunos não deixam, vários motivos, mas na maioria das vezes, gente, não existe física sem experimento. Não adianta querer aprender física sem fazer experimento. Por isso que eu uso muito dos vídeos. A gente tem essa possibilidade, né, em sala de aula, essa aula virtual, de mostrar os vídeos. É uma vantagem, né, e ajuda o entendimento pra caramba. Quer ver? Agora deixa eu mostrar os vasos comunicantes para vocês. Tudo videozinho rapidinho, facinho de ver. Para fazer uma demonstração da lei de Stevin, que define que a pressão hidrostática num ponto de um líquido depende apenas da altura da coluna de líquido acima deste ponto, usaremos um sistema de vasos comunicantes e uma garrafa contendo água com corante. Começaremos colocando água com corante no tubo maior. Como todos os tubos estão interligados, a água irá fluir por todos eles. Por este motivo, este tipo de sistema é chamado de vasos comunicantes. Podemos notar que, independentemente do diâmetro ou do formato dos tubos, olha que bacana, ele tomba o tubo e o nível fica exatamente igual em todos os tubos, olha lá. Sempre vai ficar igual. Por quê? Porque a pressão atmosférica
no tubo da esquerda, no tubo do meio, é sempre igual. Então, isso vai ser nivelado sempre da mesma forma, em qualquer lugar. Pega a superfície, né, dele, a pressão que tem que ser igual porque está no mesmo nível. O nível da água se mantém na mesma altura em todos eles. Este efeito é chamado de paradoxo hidrostático. Mesmo inclinando todo o sistema, o nível da água se mantém na horizontal. Por isso, o princípio dos vasos comunicantes é bastante utilizado pelos pedreiros, para nivelar estruturas sem o auxílio de equipamentos mais sofisticados. Como que os pedreiros nivelam as estruturas, galera? Vocês já viram algum pedreiro fazer isso? Já viram alguém trabalhando? Alguém tem pai, parente pedreiro aí? É uma profissão, uma das profissões mais antigas, né? Porque tem que construir as coisas, morada e tal. Olha só, imagina que eu... Aí. Imagina que eu vou construir um muro ao longo de um terreno e eu não quero que o muro fique torto, assim, ó. Eu quero que o muro fique retinho, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho a possibilidade de mexer com uma régua aqui, ó, que me dá o ângulo ali, ó, ângulo zero e tal. Então se eu colocar essa régua aqui e fizer isso aqui, ó, eu sei que o muro vai estar tudo no mesmo. Não estava no zero, agora está no zero. Aí eu sei que ela vai estar tudo no mesmo nível, né? Ó. Apesar de não estar aparecendo, né? Tá, mas enfim. Como é que eu sei que isso aqui tá no mesmo nível? Esquisito, não tá parecendo torto. Pera aí, deixa eu fazer de novo. Uma ilusão de ótica também, pode ser. Então aqui, ó. Essa régua fala o ângulo zero. Aí tem o solo aqui e eu quero fazer um muro. Aí eu subo aqui e eu quero que o começo do muro esteja no mesmo nível do final do muro. O que o pedreiro faz? Ele começou a construir o muro está aqui. Ó. Alguns tijolos aqui só. Mas ele quer, porque se fosse só encaixar os tijolos, sempre ficaria no mesmo nível, né? Mas tem o cimento que cola os tijolos. Como é que ele faz para o muro todo, ao longo de toda a extensão, ficar no mesmo nível? Ele pega uma mangueira, e é sério, é uma mangueira, enche de água e faz assim, ó. Ele sabe que se ele encher a mangueira de água, independentemente da distância, lógico que quanto mais longe ele tiver, né, mais água você vai precisar. Mas ele enche essa mangueira de água e ele sabe que se a água estiver aqui, ó, no nível do muro desse lado, deixa eu usar a régua aqui, do outro lado, ali não vai, aí vai vazar, depois eu falo porque que vai vazar, ali é vaso comunicante. Tem que subir mais essa mangueirinha do lado de cá. Então ele não tem essa régua gigante que eu tenho, ó, mas ele encheu a mangueira de água, obrigatoriamente a água vai ficar aqui no mesmo nível. Ó. E aí ele vai subir o muro sempre no nível da mangueira. Isso chama nível de mangueira mesmo. Os caras fazem isso. Então ele vai subir o muro só até chegar aqui, ó. Toda construção civil usa isso aqui, ó. Então aí ele sabe que o muro está no mesmo nível, tá? E aí ele quer fazer mais um pouquinho para cá. Pega essa mangueira e traz ela para cá. Ah, vou fazer de cá. Vai trazendo a mangueira para ele saber sempre, vai estar tudo sempre no mesmo nível. E o muro não vai ficar torto. Isso você pode usar para construir o muro, para saber a altura de terreno também. Como assim a altura de terreno? É assim, ó. Você quer desnível de terreno. Imagina que você está aqui, ó. Você quer saber, você tem um terreno e ele é totalmente irregular. Então você está aqui
e ele vai dar uma descaída aqui. Aí você fala assim, eu quero saber qual que é a diferença de altura desse ponto do meu terreno aqui, ó. Quero saber quanto que tem aqui. Vamos supor que você vai fazer um muro de arrimo, alguma coisa assim. Desse ponto até esse ponto aqui. E não dá para chegar lá embaixo. Mas tá bom, dá para entender. Aqui, ó. Daqui de cima até aqui, quanto que tem? O que que você faz? Você chega aqui, pega uma mangueira, pega uma régua. Tem uma régua de construção civil, é de grandona, assim, ó. Coloca ela no chão. Ela é toda graduadazinha assim. Aí você vai pegar uma mangueira e vai trazer essa mangueira lá pro seu coleguinha lá. Você sabe que mas aqui vai ter que não vai, esse aqui não vai dar certo, não, o desnível ficou muito grande. Mas vamos supor, não precisa colocar seu coleguinha aqui não, senão vai. Aqui, ó. Para desnível muito grande, eles usam teodolito. Mas aí aqui, ó, vamos supor que você coloca a água aqui, aí você sabe que essa água ela vai ficar no mesmo nível do lado de lá. Deixa eu ver. Aí você chega aqui e mede. Vamos supor que aqui deu 2 metros. Aí você coloca uma régua do lado de cá. E aqui deu... Vamos supor que aqui deu 2 metros. E aqui deu 5 metros. Aí você sabe que o desnível é de 3 metros. Desse ponto até aqui. Por quê? Como que você faz isso? Você usa a água como referência. Esse lance da água sempre se nivelar no mesmo ponto é usado o tempo todo na engenharia civil, tá? Para você construir e até mapear terrenos. O tempo todo você usa o chamado nível de mangueira. E é só uma aplicação bem prática do teorema de Stevin. Outra coisa que se usa muito o teorema de Stevin. Vocês já ouviram falar de sifão? Alguém já ouviu falar de sifão aqui? Ah, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Já falei que os pontos em o mesmo nível possuem a mesma pressão. Sabe quem não conhecia isso? Os gregos, por exemplo. O que eles faziam para levar a água de um ponto a outro? Eles construíram aqueles aquedutos gigantes. Vocês já viram essas estruturas, esses aquedutos? Que eles têm para levar a água de um lugar, daqui, por exemplo, até aqui, ó. Aí eles construíam uma estrutura que ia ter um desnível bem pequenininho ao longo de quilômetros. Os caras tinham engenharia civil tão foda que eles conseguiam fazer um desnível de 10 centímetros em 1 quilômetro. Então imagina, do topo de uma montanha lá, de uma altura de, sei lá, 10 metros, de uma colina, aí aqui não ia ter 10 metros, mas ia ter 9,9 metros, 10 centímetros de diferença. Para quê? Para a água ir caindo aos pouquinhos. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento dessa aplicabilidade do teorema de Stevin, que pontos em o mesmo nível possuem a mesma pressão. Por quê? O que eles poderiam fazer? Eles poderiam pegar uma mangueira e trazer essa mangueira pelo chão mesmo até o ponto onde eles queriam, que a água ia sair do outro lado normalmente. Exemplo, isso aqui que é o sifão. Ó. Não sei se vocês já usaram isso aqui alguma vez. Se usa muito para esvaziar tanque de gasolina, para esvaziar uma piscina. O que é? Você enche a mangueira de água, tampa ela dos dois lados, coloca a mangueira no que você quer esvaziar de um lado e abre a parte da direita aqui que eu coloquei e a água começa a jorrar. E vai jorrando até o ponto em que esse potezinho do lado de cá
fique na mesma altura do potezinho do lado de cá. Esse nível de cá abaixa, enquanto o nível de cá sobe, até que a água fique no mesmo nível. Isso que é o tal sifão. Mas por que a água flui de um ponto até o outro? Porque pontos em um mesmo nível possuem a mesma pressão. Qual que é a pressão nesse ponto A aqui? Total. Pressão total. É a pressão atmosférica mais essa altura de coluna d'água, né? Qual que é a pressão aqui? Apesar de não ter água acima do ponto B, como ele está? É água aqui na ponta da mangueira e água aqui na entrada da mangueira, né? Como ele está no mesmo nível do ponto A, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Só que o ponto B não tem água acima dele, tem só uma pressãozinha atmosférica. Olha que bacana. Então, no ponto A eu tenho a pressão atmosférica mais dGH e quem está tentando segurar aqui é só a atmosfera. Então, vai jorrar água do ponto A até o ponto B, até que esvazie o pote da esquerda e encha o pote da direita. Eu desenhei aqui uma piscina, porque sempre que eu dou essa aula, eu falo disso aqui, acho que era da sua sala, Gabriel. O João Vitor Milagre era da sua sala, Gabriela, ou não? Ele é mais novo que você. Mais novo, né? Não, pera, João Vitor Milagre. Filho da Não. Adriana? Não, ele é bem mais novo que você. Ele é um ano mais novo que eu. É, Eu tô confundindo com o Matheus Milagre. não, João Vitor Milagre da Adriana. É porque quando eu dei essa aula, ele falou assim, nossa, Abud, peraí, então dá para esvaziar uma piscina usando uma mangueira? Eu falei assim, por quê? Eu falei, porque eu e meu pai, a gente esvaziou essa piscina, uma piscina lá de casa no balde. Eu falei assim, eu não acredito, João Vitor, vocês esvaziaram a piscina no balde? É, porque estava entupido o ralo dela, a gente precisava esvaziar. A gente foi tirando balde por balde dela. Eu falei assim, nossa, não acredito. Tudo que eles tinham que fazer era o quê? Pegar uma mangueira, colocar do lado de cá na piscina, ó. Você coloca a ponta da mangueira na piscina e a outra ponta fora da piscina, né? Como do lado esquerdo aqui do meu desenho eu tenho você tem que encher, você enche a mangueira de água ou você puxa, né? Você puxa com a boca aqui, mas é muito porcaria. Melhor você encher ela de água, né? Você coloca ela toda dentro da piscina e aí deixa a água entrar, tampa com o polegar de um lado e do outro, coloca uma extremidade fora da piscina e solta. O que vai acontecer? A água vai começar a jorrar do lado de cá. Por quê? Porque aqui, nesse ponto, eu tenho a pressão atmosférica empurrando para baixo, mais uma altura de coluna de líquido, fazendo uma pressão, fazendo com que a água saia do lado de cá. Aqui eu não tenho essa altura de coluna de líquido, eu tenho só a atmosfera tentando segurar. Do lado de cá eu tenho a atmosfera mais líquido. Do lado de cá eu tenho só a atmosfera. Então a água vai sair do ponto de maior pressão, que é de cá, para o ponto de menor pressão, que é do lado de lá. Tá? Então, o líquido, o fluido, que é a água nesse caso, ele flui sempre da pressão alta para a pressão baixa. É só você pensar, de um lado eu tenho só ar segurando, do outro eu tenho água mais ar. Então a água vai fluir naturalmente de um ponto para outro. Quer ver? Vou mostrar também um videozinho dos alunos fazendo isso, que é bem de boa, bem tranquilinho de fazer também. Fácil. Eu usei esses dias para esvaziar o aquário lá da casa da Jane, minha noiva. O aquário estava com a água, precisava trocar. E aí também, né? O pai dela não estava lá, ela e a mãe estavam tentando esvaziar, mexendo no aquário. E é super perigoso, que é vidro, né? Se cai, quebra, machuca todo mundo. Não, calma, vamos pegar e vamos fazer um sifão. E elas não conheciam. E a Jane estudou em escola boa aqui em Divinópolis também. O professor não tinha mostrado isso na prática para o pessoal. Nosso experimento consiste em passar um líquido de um recipiente para o outro através de um sistema chamado sifão. Para que isso aconteça, é necessário que os recipientes estejam em alturas diferentes para que haja variação da pressão.
Ali, ó, já tem água dentro da mangueira dela, né? Se não tivesse água, era só você puxar do lado direito ali com a boca um pouquinho, que aí o líquido saía, tá? Então, Para que haja variação da pressão. olha lá. A água flui naturalmente do copo maior para o copo mais alto, né? Para o copo mais baixo. Porque a ideia é tentar nivelar, né, a água. Só que como um tá mais alto e o outro tá mais baixo, ó, ali vai delas, ó lá, nivelou um pouquinho, tá vendo? Fácil, né? Isso acontece porque quanto maior a variação da pressão, maior o fluxo. Tanto que se a gente colocar os dois recipientes à mesma altura, o fluxo vai ser muito menor. É sempre assim, trava na hora de falar. Tá, elas poderiam ter feito também, né? Esse ponto, elas poderiam ter mostrado isso, né? Se eu fosse professor delas, eu ia falar, ficou bacana e tal. Mas por que vocês não fizeram? O vídeo tem 40 segundos. Colocava os dois no mesmo nível para mostrar que ia nivelar ali na hora, né? Dá para mostrar isso também. É sempre bom mostrar o que dá errado também, para o aluno ver. Para montar um copo de Pitágoras, usaremos uma garrafa contendo água com corante, um copo vazio, uma garrafa PET pequena sem o fundo, uma tampa com um furo e um tubo de vidro curvado e aberto nas duas extremidades. Para montar o copo de Pitágoras, transpassaremos o tubo de vidro curvado na tampa. E em seguida rosquearemos a garrafa. Diz a lenda que Pitágoras inventou esse copo para limitar a quantidade de vinho que as pessoas poderiam tomar em sua época. Caso este limite fosse ultrapassado, todo o vinho contido no copo seria perdido. Para demonstrar este efeito, vamos colocar água dentro do copo aos poucos. A parte que fica dentro do copo vai se enchendo juntamente com o nível da água dentro do copo, baseado no princípio dos vasos comunicantes. Olha lá que bacana, ó. Quer ver? Quando o nível da água ultrapassa a curva do tubo de vidro, a água cai do outro lado do tubo que está aberto e fora do copo. Aí você sempre vai ter a Com a mesma água quantidade de caindo, vinho. a pressão diminui deste lado do tubo, e desta forma, a pressão atmosférica do outro lado empurra o líquido do copo que sobe através do tubo. Este efeito é chamado de sifão. Bacana demais, né? Simples. O cara fez isso lá em 1900 e Ponchique de Roia. Então agora vamos lá, vamos terminar a aula de hoje mostrando o tubo em U, que serve única e exclusivamente para resolver problemas de física, tá? É assim, ó. Alguns problemas de física trazem essa ideia aqui, ó, que você pega um tubo. Deixa eu pegar. E não tem utilidade nenhuma, tá? É só mesmo desenhar aqui da vez. Você pega um tubozinho. Ele é formato, de U mesmo. E você enche ele de um lado com um líquido e do outro lado você coloca um líquido immiscível. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor. Você vai encher ele primeiro com água. Aí encheu com água, você sabe que vai ficar no mesmo nível. Mas vamos supor que eu adicione a água, eu adicione óleo de cozinha. Água e óleo não mistura. E o óleo vai boiar na água, porque a gente sabe que o óleo é menos denso que a água. Então, ao fazer isso, eu vou criar um desnível. Depois vocês podem... Pior que não tem tubinho U aí na casa da gente, né? Mas vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. A água vai ficar desnivelada. Vamos fingir que o óleo é verde, tá?
porque o óleo vai ficar boiando nela. Você vai adicionar água no tubo e depois você adiciona óleo só do lado direito. Então você vai ter uma mistureba assim, ó. Você vai ter a água aqui e do lado de cá você vai ter óleo boiando na água e vai ficar desnivelado. Por que que vai ficar desnivelado? É o único momento em que vai ficar desnivelado. Por isso que ele fala que não serve para nada, só serve para fazer experimento de física. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse nível aqui, chamado de A, a gente sabe que pelo teorema de Stevin, pontos em um mesmo nível têm que ter a mesma pressão. Ponto B. Tá, vamos colocar aqui só para vocês lembrarem depois, que é o famoso tubo em U. E aí a gente vai fazer o seguinte, como eu sei que pontos em um mesmo nível possuem sempre a mesma pressão, eu vou falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, pelo teorema de Stevin. Vamos colocar aqui. Stevin. Quem está exercendo pressão no ponto B? Bom, existe a pressão atmosférica aqui, exercida pelo A, e existe do outro lado a mesma pressão atmosférica no ponto A. Mas no ponto B a pressão atmosférica mais essa altura ali de coluna de líquido, né, ó, mais isso aqui, ó, HB. Então, a pressão, olha, eu coloquei 2 PA, PA igual a PB. Quem exerce pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais essa altura de coluna de líquido. Acontece que no ponto B eu tenho água. Acima do ponto B eu teria, por exemplo, água. Acima do ponto A eu teria óleo. Então são líquidos diferentes. Pressão no ponto A é a pressão atmosférica, mais, como que eu calculo mesmo? Stevin é dGH, né? Mais a pressão exercida pelo óleo, densidade do óleo, vamos chamar de densidade do líquido acima do ponto A, vezes a gravidade, vezes a altura A, é igual. Quem exerce pressão no ponto B? É a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido acima do ponto B, vezes a gravidade, vezes a altura B. Isso é uma igualdade, eu estou somando o mesmo número dos dois lados, que é a pressão atmosférica, posso vazar fora com ele. Acabou com densidade do líquido acima do ponto A, vezes a gravidade, vezes a altura A, igual a densidade do líquido acima do ponto B, vezes a gravidade, vezes a altura B. Como eu estou multiplicando? Opa, ali não tem gravidade de A, né? Como eu estou multiplicando pelo mesmo número dos dois lados, pela gravidade dos dois lados, né? Eu posso eliminar a gravidade. Então, o tubo em U se resolve como? Você resolve assim. Você pega, na divisão entre os dois líquidos, vai ser sempre dois líquidos immiscíveis. Você pega assim, ó, na divisão entre água e óleo, líquido A e líquido B, você vai traçar uma linha horizontal. É sempre o mesmo método. Você pega de um ponto dessa linha horizontal até a superfície do líquido, igual eu fiz aqui, e do outro lado você vai fazer a mesma coisa e igualar. Vai ficar assim, densidade de um líquido vezes a altura daquele ponto onde você escolheu até a superfície, é igual à densidade do outro líquido, no caso a água, vezes a altura do ponto até a superfície. Serve para quê? Serve para nada, serve para fazer exercício de física. Eu acho que eu devo ter colocado um exercício disso que cai direto. Tá? Se fosse água e óleo, por exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, água, densidade, aqui é óleo, né? Como se fosse água e óleo. Vamos fingir que a densidade da água... e pode ser em qualquer unidade, tá? Porque está igualando, é 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade do óleo
é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Aí você ia fazer assim, densidade do líquido do ponto A é a densidade do óleo, então fica 0,8 vezes a altura ali do ponto é igual, do lado de cá, a densidade da água, 1,0 vezes a altura B. Aí o exercício vai te dar, se o lado de cá é 10 centímetros, o lado de lá é quanto? É sempre assim, tá? Mas é só você aplicar o teorema de Stevin para resolver esses probleminhas. Qual que é a probabilidade disso aqui cair no Enem? Nula, porque isso aqui não tem aplicação prática nenhuma. Você vai falar assim, fulano de tal estava fazendo isso na casa dele para trabalhar. Não vai, tá? É mais provável cair coisas ligadas a mergulho, a submarino, a coisas desse tipo assim. Alguma dúvida, gente, na aula de hoje? Usei bastante vídeo para ficar mais evidente para vocês, porque hidrostática é uma matéria importante, ela cai bastante porque ela tem muita aplicação prática. Alguma dúvida? Não mesmo. Não? Nada? Não. Nada. Tá, então, tentem fazer os exercícios, pelo menos alguns exercícios da lista que eu mandei semana passada, para amanhã a gente tirar algumas dúvidas que tiverem nascido e tal, para ver se vocês entenderam tudo mesmo. E amanhã a gente vai ver teorema de Pascal e teorema de Arquimedes e resolver mais exercícios. Tá bom?